Tem alguém Rita Leito, mas antes eu queria só colocar as falas de Bolsonaro em relação a isso. É claro que todo mundo está bem ansioso em ouvi-lo. Ele não deu uma entrevista ao vivo, ele se pronunciou pelas redes sociais logo após o indiciamento, né, ontem ainda, se posicionou nas redes sociais fazendo ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Esse foi o tweet de Bolsonaro. Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes, diz que ele é um ministro que faz tudo o que não diz a lei. E depois ele também deu uma entrevista ao portal Metrópolis. Ele disse: Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, é o que fala ele. E aí ele fala que é na PGR que começa a luta, não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar. Bom, Bolsonaro falou em criatividade em referência a uma troca de mensagens que aconteceu entre integrantes da equipe de Moraes e que foram reveladas pelo jornal Folha de São Paulo, isso há um tempo atrás, e aí ele usou isso dessa história da criatividade. Bom, hoje tem uma entrevista de Bolsonaro, já está na nossa página também do UOL, uma reportagem falando um pouco sobre essas aspas de Bolsonaro para a revista Veja, publicada hoje. E lá na revista Veja, o que Bolsonaro fala? Que nunca discutiu o plano de matar autoridades com ninguém. Na fala exata de Bolsonaro na revista Veja de hoje sobre o plano de morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Abre aspas. Lá na presidência, havia mais ou menos 3.000 pessoas naquele prédio. Se um cara bola um negócio qualquer, o que eu tenho a ver com isso? Discutir comigo um plano para matar alguém, isso nunca aconteceu, é o que disse Bolsonaro. E aí ele complementa: eu jamais compactuaria com qualquer plano para dar um golpe. Eu jamais compactuaria com qualquer plano para dar um golpe. Quando falavam comigo, era sempre para usar o estado de sítio, algo constitucional, que dependeria do aval do Congresso. Vamos lá, Thales, ele fala que estão atuando fora da lei para fazer esse indiciamento a ele, e ele fala que tudo que ele fez lá, usando as expressões dele, dentro das 4 linhas, que ele, na verdade, falava em estado de sítio. E diz que nunca conversou com alguém a respeito do plano de morte. Como é que a gente pode entender essas respostas de Bolsonaro? Parece que vai ser a linha de defesa dele. Primeiro que o Bolsonaro tem uma visão muito pessoal do que é legal e do que não é legal, do que está dentro das 4 linhas e do que não está. A crítica dele ao Alexandre de Moraes mostra isso, que para ele a lei é o que ele acha que é certo. O que ele acha que é certo está dentro da lei. O que ele não acha que é certo está fora da lei. É simples assim para o Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes está fora da lei, ele está dentro da lei. Essa é a primeira coisa que se vê dessas declarações. A segunda é o hábito dele de lavar as mãos para os aliados. Se alguém preparou esse plano, e aí é para o Mário Fernandes, né? Aquele general que era do Palácio do Planalto, foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência, que estava sempre com ele, conversava com ele e reproduzia essas conversas em documento passado, em WhatsApp passado para o Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro. Então, para o general Mário Fernandes, ele diz: se alguém, esse general aí, né, que foi ele, fala de matar alguém, não tem nada comigo. Ah, entrou no palácio com esse papel impresso, se tem 3.000 pessoas lá, ele lava as mãos e joga na fogueira um aliado. Ele entrega o aliado, é um hábito do Bolsonaro. Foi por esse hábito que o Cid, o Mauro Cid, acabou aderindo à delação premiada. Quando ele viu o Bolsonaro dar uma entrevista lá atrás e dizer: olha, eu não tenho nada com isso. Ah, se o Mauro Cid se conversou com alguém sobre minuta de golpe, eu não tenho nada com isso. Quando ele viu o Bolsonaro lavar as mãos e jogar ele às feras, ele disse: espera aí, tem a minha família e tem a família que eu imaginava que tinha com o Bolsonaro. Eu não tenho essa família. O Bolsonaro, antes, é a família dele. Então, eu vou defender a minha família, o meu pai e a minha mulher, que estão aí prestes a serem... E aí ele
fez a delação premiada. É este Bolsonaro que está afastando os aliados dele, os antigos aliados, que as pessoas estão pensando, peraí, já está aí com o Mário Fernandes, né? Já entregou a cabeça do Mário Fernandes. Nessa entrevista já está mostrando isso. Ó. Tem nada a ver com o Mário Fernandes. Se ele falou em assassinar, eu não falei, eu não tenho nada, não falo em assassinar. É essa o recado que ele está dando e que, mais uma vez, vai se voltar contra o Bolsonaro. Ô Josias, essa resposta de Bolsonaro, né, dá para a gente já ver que vai ser por esse caminho, né, a defesa dele, quando ele, né, for chegar esse momento de ele se defender desse indiciamento, caso isso vá adiante na Procuradoria? Sem nenhuma dúvida, a defesa do Bolsonaro passa por dois pilares, né? O primeiro é a terceirização de culpas, e o segundo é a vitimização. Agora, o Bolsonaro ele opera sempre da mesma maneira. Sempre que acusam o Bolsonaro de algum crime, ele nega o crime. Quando surgem as provas, ele terceiriza as responsabilidades. Ele nunca é responsável por nada, por coisa nenhuma. Ocorre que agora, tanto a vitimização quanto a terceirização de responsabilidades tornaram-se estratégias gastas. Bolsonaro agora tem diante dele um inquérito com mais de 800 páginas, que resultou no indiciamento dele e de outras 36 pessoas. E há nessas mais de 800 páginas uma profusão de evidências que vinculam o Bolsonaro a essa criminalidade golpista. Então, esse lero-lero, eu não tenho nada a ver com isso, não cola diante das evidências que lá estão, ele vai precisar arrumar algo que se pareça com uma defesa crível, e a vitimização perdeu o sentido, perdeu o nexo, porque não adianta mais o Bolsonaro ficar satanizando o Alexandre de Moraes. A essa altura, os perseguidores do Bolsonaro, eles já compõem uma grande legião. Há uma tropa de pseudo-perseguidores. Já inclui o delator Mauro Cid, os ex-comandantes que resistiram ao golpe, né? Há dois, Freire Gomes do Exército, Batista Júnior da Aeronáutica. Estão entre os perseguidores do Bolsonaro os inúmeros investigadores da Polícia Federal que conduziram esse inquérito, as togas que avalizam os despachos do Alexandre de Moraes, e agora o procurador-geral Paulo Gonet. O Gonet autorizou as batidas policiais que resultaram nessa coleta impressionante de provas, né? Minuta de golpe, mensagens, áudios, vídeos, até um plano escrito, impresso lá no Palácio do Planalto por um personagem que depois se reuniu com o Bolsonaro, prevendo lá o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então, perdeu o nexo, Fabiola. Essa estratégia do Bolsonaro, ela está muito gasta. Ele vai precisar, isso serve para ele protelar, tumultuar o processo, mas para arranjar algo que se parecesse com uma defesa que levasse à absolvição dele, ele precisaria de algo mais. Isso daqui não resolve o problema dele não, Fabiola. Ó,